11 horas e 28 minutos, bom dia, Patrulha RP, aqui na sua RP 790 até o meio-dia. Novas regras para funcionamento dos serviços veterinários. Desde ontem estão em vigor em todo o país as novas regras determinadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para o funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviços veterinários em todo o Brasil. Aqui em Barreiras, há 5 clínicas veterinárias que existem e são registradas no Conselho. Começaram desde o ano passado a fazer as adequações exigidas. A proposta disso é melhorar a qualidade dos serviços prestados e fazer com que os donos de animais se sintam mais seguros na hora de deixar os bichinhos de estimação para consultas e tratamentos veterinários. Para conversar com a gente aqui, com produção de Carlos Augusto, o André Vielmo, representante da Associação dos Médicos Veterinários. André, bom dia. Bom dia, satisfação por estar aí. Bom, André, uma das modificações diz respeito aos donos de clínicas que vão ter que deixar bem claro aos clientes as diferentes funções prestadas com um hospital, uma clínica e um consultório. Que diferenças são essas? Na verdade, a identificação na logomarca da própria empresa já vai definir se vai ser um consultório, se vai ser uma clínica ou um hospital. A diferença básica entre clínica e hospital é que o hospital tem a obrigação de trabalhar 24 horas por dia. A clínica pode determinar o seu horário de atendimento. E o consultório não vai poder fazer procedimentos cirúrgicos. Bom, agora em relação às mudanças, quais os pontos principais que você pode destacar para a gente? Na verdade, toda lei, decreto ou regulamentação, como é o caso dessa, né, elas tentam regulamentar o serviço que está sendo prestado. Tá? E daí ela vem para tentar fazer o quê? Homogeneizar, trabalhar, padronizar o tipo de serviço, os equipamentos que são utilizados para tentar prestar para a pessoa, né, ou para o cliente ou para o paciente, no caso, um serviço de qualidade, um serviço que seja homogêneo, se for aqui, se for em outro lugar do país. A ideia é justamente essa, tentar homogeneizar. Bom, em contrapartida, existem veterinários que falam abertamente que essas adequações exigidas aí pelo Conselho vão gerar uma desvantagem para o cliente. Seria aí o aumento de custo dos serviços? Veja bem, a estrutura que a resolução está solicitando para montar um hospital, na verdade, a gente como clínica, ou como hospital, ou como consultório, vai solicitar para o Conselho uma fiscalização, o Conselho Regional, no caso da em Salvador, e vai se inscrever como hospital, como clínica ou como consultório. A partir daí, os fiscais do Conselho vão vir até esses estabelecimentos e vão verificar se eles se adequam como tal. Para isso, eles exigem alguns equipamentos, principalmente na área de cirurgia, por exemplo, como anestesia inalatória, tá? E desfibrilador. Principalmente o desfibrilador é um equipamento que vai ser de pouquíssimo uso. Então, assim, eu tenho 13, 14 anos de formado, mas 5 anos na faculdade, nunca vi um caso de um animal desfibrilado, né? Para a gente ter necessidade de usar. Outra questão é o treinamento do próprio colega que vai utilizar esse equipamento para corrigir o possível erro, né? Então, a possibilidade de onerar existe. Mas eu acredito que tudo vai ficar dentro do padrão, porque quem determina preço é lei de oferta e mercado, né? Então, não tem como a gente definir e tabelar preço. Certo. Bom, pela normativa, cada estabelecimento terá que oferecer exatamente, sem nenhuma exceção, o serviço que se propõe a prestar. Isso não era feito antes da normativa do Conselho sair? Eu acredito que essa normativa tenha sido uma exigência de grandes centros, onde você tem uma diferença muito grande de profissionais que às vezes estão se inserindo no mercado com empresas que já estão há muito tempo trabalhando e estão melhores organizadas. Como tudo, a gente sofre pressão de quem está melhor organizado. Provavelmente, nesses grandes centros, empresas grandes que vivem desse tipo de função, começou a pressionar o Conselho para montar essa regulamentação para que os pequenos também se adequem a essas condições, né? Para eles terem preço de competitividade. Por um lado, prejudica o pequeno que está iniciando o seu negócio, impossibilitando de crescer, se for o caso, né? Exigindo a compra de equipamentos que às vezes ele ainda não tem necessidade de ter. Tem pequenos procedimentos que você pode tranquilamente fazer, às vezes só com anestesia local. Agora, segundo a resolução, para fazer mesmo um pequeno procedimento, você precisa ter uma quantidade de equipamentos que não justifique economicamente você ter. O que acontece nessas circunstâncias é realmente um impedimento de pequenos estabelecimentos crescerem. Na verdade, como tudo no nosso país, a ideia é que a gente nasça grande, né? Não se pode nascer pequeno.
Bom, muitas adequações foram e estão sendo feitas pelas clínicas de Barreiras. Houve tempo hábil para isso ficar tudo pronto aí? Houve sim, porque esse decreto de 2012 foi sendo postergado, decreto não, na verdade, é resolução, tá? 2012, e para entrar em vigor agora. O corpo do Conselho, estou falando da nossa presidente, doutora Melisa, tem 4 fiscais. 4 fiscais não conseguem fazer essa fiscalização, que antes não existia pelo Conselho, existia apenas a visita, vendo se a clínica existia, se tinha um responsável técnico pela clínica, pelo estabelecimento em questão, assim como outras empresas que comercializam ração, produtos de origem animal, veterinária, que é o Conselho que faz a fiscalização. Com 4 colegas, 4 profissionais, que na verdade não são veterinários, fazendo essa fiscalização, vai ser bem difícil. Mas é sempre importante dar um primeiro passo, né? Bom, como qualquer norma que não é cumprida, existem sanções e penalidades para quem não cumpre. Em relação às comissões, o que a norma prevê? Veja bem, como é uma regulamentação, se houver, por exemplo, você chegar num ambiente onde está escrito lá, hospital veterinário, tá? E você não ter o atendimento 24 horas dentro do hospital veterinário, a pessoa que se sentir lesada pode ir no conselho e fazer uma denúncia. O conselho vai vir até esse estabelecimento e vai averiguar o que está acontecendo, se está prestando esse serviço ou não. Se não estiver prestando esse serviço realmente, ele pode ser autuado, pode ser apenas notificado, autuado a partir de R$3.000 e o teto em novas, por exemplo, várias denúncias, né? Se constatando realmente o erro, aquilo pode chegar até R$24.000. No caso de reincidência. De reincidência, justamente. Certo. Bom, a normativa vale para qualquer animal, independente da raça, que é levado para a clínica, ou isso é privilégio dos cachorros e gatos? A gente como ser humano sempre tenta dividir tudo para conseguir entender melhor, né? Mas quando a gente fala de veterinário, atendimento clínico ou animal, é para todas as espécies, né? A gente tem colegas que são especializados em caninos, especializados em felinos, em aves, em silvestres, né? Mas a ideia é que esse serviço seja prestado para todas as espécies. Bom, sempre quando existem mudanças, independente delas, é necessário um tempo para adaptações. Você acredita que a partir de amanhã, quem for levar o animalzinho à clínica já vai perceber na prática que algumas modificações foram feitas? A percepção não é desse tipo, porque a estrutura que é solicitada, ela pode ser adequada, né? Então, por exemplo, algumas salas ou ambientes, talvez um birô, e o equipamento em si dentro da sala cirúrgica, né? Isso, se a pessoa tiver acesso à sala cirúrgica, e aqui todo mundo tem um bom relacionamento, não tem problema, às vezes até em algumas circunstâncias participa, né? Vai verificar que tem equipamentos novos dentro dos estabelecimentos. Se ele conseguir verificar, saber o que é uma anestesia inalatória, por exemplo, ele vai, tem anestesia inalatória. E os colegas já estão tendo, já estão comprando, não tem erro não. Bom, André, até as ambulâncias veterinárias, não sei, Barreiras tem ambulância? Não, né? Mas no caso de grandes centros que precisam sofrer adaptações em relação àquelas que são usadas hoje em dia? Porque assim, o que acontece? Em algumas circunstâncias, quando você tem um volume de serviço muito grande, que não é o caso de Barreiras, sabe? Em grandes centros, empresas que já estão há muito tempo, então tem um cadastro de cliente grande, eles às vezes acabam utilizando do mesmo veículo que faz o transporte de animais carbonetosos, que seriam animais sadios, para transportar algum animal doente. Isso são casos raros, emergenciais, mas isso pode ocorrer. Essa regulamentação, nesse caso específico, se dirige a essa característica que às vezes pode ocorrer. Né? Certo. Bom, você acha que o veterinário vai ter dificuldade em se adaptar a essas novas normas? Não. A gente como ser humano, é capaz de se adaptar a qualquer circunstância sempre, né? Às vezes vai ter alguns colegas que são mais resolutos, pensam de forma diferente, mas a gente tem uma capacidade grande de se adaptar, principalmente nós brasileiros. Né? O brasileiro se vira, né? O brasileiro se vira, consegue. O importante, que eu quero dizer é o seguinte, o código de ética da medicina veterinária, assim como o código de ética, nós vamos conversar um pouquinho antes, a gente tem que atender o indivíduo. A gente não pode se negar a fazer o atendimento, se chegar a qualquer indivíduo. Então, o atendimento vai continuar sendo feito, né? Porque a gente não pode se negar, a gente estaria ferindo o código de ética. Em decorrência disso, de acordo com a necessidade e volume de atendimento que vai ser feito, a fiscalização vai aumentar. E aí a capacidade que a gente vai tendo de se adequar, né, vai surgindo. Bom, a partir do momento que exige mais do profissional na área veterinária, não seria também necessário que os conselhos regionais investissem mais na profissionalização e coisa do setor de uma forma geral?
Os órgãos criados, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária, os conselhos, de um modo geral, eles são feitos para fiscalizar as instituições e fiscalizar os profissionais. É um método do Estado para garantir um profissional de qualidade, tá? Um atendimento de qualidade. Então ele não tem foco de educação do profissional em si. Apesar de que, como mais uma característica que nós brasileiros temos, ele acaba fazendo isso. Acaba levando conhecimento, acaba levando treinamentos, principalmente de RT, que são de responsabilidades técnicas para os estabelecimentos, né? Então, não dá para exigir isso do Conselho, mas o Conselho faz esse papel também. Bom, André, para a gente encerrar, 11 horas e 38 minutos, a expectativa de que os serviços prestados diante destas mudanças melhorem aqui em Barreiras e na região? A ideia de toda a documentação, quando ela é feita com um legislador coerente, é de que essas leis, decretos, normativas ou regulamentações venham a beneficiar o cidadão. Né? No fundo, todas as profissões, a gente está um pouco deturbado, achando que a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? A gente trabalha para prestar um serviço para uma outra pessoa. Para quanto mais pessoas a gente presta o serviço, mais a gente pode ganhar. Quanto mais especializado é o nosso trabalho, melhor a gente atende o cidadão e melhor a gente pode ser remunerado. Então, não só para veterinário, mas para todas as outras profissões, desde a pessoa que capina um quintal, né, até um cirurgião que faz uma cirurgia importante cardíaca, uma neurocirurgia, ele precisa atender o paciente dele, né, o cidadão, o outro ser humano. A gente não pode negar de aceitar e de atender o outro ser humano. A profissão se resume a isso, né? A gente fica vendo as pessoas hoje querendo trabalhar para ganhar dinheiro, isso é bobagem. A gente precisa trabalhar para atender a necessidade do nosso nome. Ok. Tá aí. Você está ouvindo? Pegue isso como exemplo. Patrulha Ribeiro, agradece a sua presença aqui. A gente que agradece por poder esclarecer, né? Ok. Abraço. Bom dia. Abraço para você também, bom trabalho. Ok, você também. Bom, Patrulha Ribeiro, aí conversamos com o André Vielmo. O tema, novas regras para funcionamento dos serviços veterinários. Patrulha RB, 11 horas 40 minutos.